pais resolvem adotar um cachorro para sua filha pequena, mas 5 dias depois, descobrem que ele era feroz e sua filha estava gritando no quintal desesperada. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O som da porta da geladeira fechando ecoou no silêncio da cozinha. Augusto Mendonça suspirou, olhando para o relógio de parede que marcava 5:30 da manhã. Ele era sempre o primeiro a acordar naquela casa que não era sua. As mãos enrugadas seguraram com firmeza a xícara de café, enquanto seus olhos cansados de 72 anos vagavam pela cozinha impecavelmente arrumada de seu filho Lucas. Bom dia, seu Augusto. A voz de Dona Célia, vizinha do lado esquerdo, soou do outro lado da janela. Madrugando de novo? Não consigo mais dormir como antes, Célia, respondeu com um sorriso fraco, aproximando-se da janela. A idade não permite. Trouxe um pouco de bolo de fubá fresquinho. Sei que o senhor gosta. Augusto agradeceu, recebendo o embrulho com cuidado. Era mais uma gentileza que ele não sabia como retribuir. Desde que chegara à casa do filho em São Paulo, ele dependia dessas pequenas caridades que o faziam sentir-se ainda mais diminuído. Enquanto colocava o bolo em um prato, ouviu os passos apressados no corredor. Lucas, seu filho adotivo, apareceu já vestido para o trabalho com a pasta de couro debaixo do braço e o celular na mão. Pai, já de pé, está tudo bem? Perguntou, servindo-se rapidamente de café. Tudo normal, filho. Dona Célia trouxe bolo. Lucas assentiu, olhando para o relógio. Tenho uma reunião cedo hoje. Cristina deve acordar em meia hora para levar o Mateus à escola. Tem certeza que não precisa de nada? Vá tranquilo, Augusto respondeu, escondendo a decepção de mais uma manhã sem companhia. Quando Lucas saiu, Augusto voltou lentamente para seu quarto. O antigo quarto do neto Mateus, agora com 11 anos, que havia sido transferido para um espaço improvisado no escritório. As paredes ainda exibiam adesivos de super-heróis e times de futebol, lembrando-o diariamente que ali não era seu lugar. Sentou-se na cama de solteiro, observando a pequena cômoda onde guardava as poucas roupas que conseguira salvar. O resto, fotos, cartas, lembranças de Helena, sua esposa falecida há 8 anos, tudo havia sido consumido pelo fogo que destruíra sua casa em Piracicaba. Um fogo que ele mesmo causara, ao adormecer com uma vela acesa durante um blackout. Augusto abriu a gaveta e tirou uma caixinha de madeira chamuscada, o único objeto pessoal que sobrevivera relativamente intacto. Dentro dela, um broche oxidado que pertencera a Helena e um pedaço amarelado de papel onde se podia ler, com dificuldade, parte de uma carta de amor que ela lhe escrevera décadas atrás. Vô, posso entrar? A voz de Mateus interrompeu seus pensamentos. Claro, meu filho. O menino entrou vestindo o uniforme escolar, cabelos despenteados e um sorriso genuíno que acalentava o coração do idoso. Mãe mandou avisar que o café está pronto e que é para o senhor não esquecer de tomar os remédios. Já tomei o café, mas vou lá para fazer companhia, respondeu, guardando cuidadosamente a caixinha. Na cozinha, Cristina servia o filho apressadamente enquanto falava ao telefone preso entre o ombro e o rosto. Ela acenou para o sogro, apontando para o balcão onde os medicamentos estavam separados em um organizador semanal que ela preparava religiosamente todo domingo. Augusto tomou os comprimidos obedientemente, sentindo-se como uma criança sob supervisão. Após tantos anos sendo o patriarca de sua própria casa, o provedor, o homem que Lucas chamava de pai desde os 8 anos de idade, agora era apenas um idoso frágil, dependente dos cuidados alheios. Após a saída de Cristina e Mateus, o silêncio voltou a dominar a casa. Augusto lavou sua xícara e arrumou o quarto, uma tentativa diária de minimizar sua presença naquele lar. Pela janela, observou o movimento da rua arborizada do bairro de classe média de São Paulo. Tão diferente da tranquilidade de Piracicaba, onde vivera toda a sua vida até o incêndio há quase 1 ano. Fechou os olhos e deixou as memórias invadirem sua mente. A Casa Branca com varanda, o jardim que Helena cuidava com tanto esmero, o estábulo onde mantinha Trovão, seu cavalo desde que este era apenas um potro. Pensou na vizinhança tranquila, nos amigos de décadas,
nas manhãs em que acordava com o canto dos pássaros em vez do ruído de motores e buzinas. Lembrou-se do dia em que adotou oficialmente Lucas após se casar com Helena. O menino, órfão de pai, olhava para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Vou tratá-lo como um filho verdadeiro, prometera e cumpriu. Deu-lhe educação, valores, amor. Viu-o crescer, formar-se engenheiro, casar-se com Cristina, dar-lhe um neto. E agora, ali estava ele, sentindo-se um intruso na vida que ajudara a construir. O telefone tocou, interrompendo o fluxo de recordações. Era Lucas. Pai, só ligando para avisar que vou chegar tarde hoje. Tenho uma reunião importante com investidores. Cristina também vai ter um compromisso à noite. Será que o senhor pode ficar com o Mateus? É só esquentar a janta que vai estar pronta na geladeira. Claro, filho, pode ficar tranquilo, respondeu, sentindo uma pontada de utilidade. Após desligar, Augusto contemplou a decisão que vinha amadurecendo nas últimas semanas. Já era hora. Não podia continuar sendo um fardo para Lucas e sua família. O garoto merecia seu quarto de volta. O casal precisava de sua privacidade e ele precisava de um lugar onde pudesse terminar seus dias com dignidade. À noite, após colocar Mateus para dormir, Augusto esperou pelo filho na sala parcamente iluminada. Quando Lucas finalmente chegou, passava da meia-noite. Ainda acordado, pai? Está tudo bem? Mateus deu trabalho? Mateus nunca dá trabalho, respondeu com carinho genuíno pelo neto. Mas precisamos conversar, filho. Lucas afrouxou a gravata e sentou-se no sofá ao lado do pai, uma expressão de cansaço e preocupação no rosto. O que foi? Está se sentindo mal? Estou bem de saúde, considerando a idade. Augusto começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas não está certo, Lucas, não está certo para nenhum de nós. Do que o senhor está falando? Quero que me leve para um asilo. A frase pairou no ar como uma sentença. Lucas enrijeceu, os olhos arregalados de surpresa e consternação. O quê? De onde tirou essa ideia? Nem pensar, pai. Esta é sua casa também. Não, filho. Esta é sua casa, de Cristina e Mateus. Eu sou apenas um hóspede que ficou tempo demais. O senhor é meu pai. Não é um hóspede. Sou um peso, Lucas. Augusto colocou a mão enrugada sobre a do filho. Sei que você e Cristina têm feito o possível para me fazer sentir bem-vindo, mas vejo o sacrifício diário. O quarto de Mateus, os horários alterados, a privacidade comprometida. Pai, deixe-me terminar, pediu com firmeza. Ainda temos o terreno onde ficava minha casa em Piracicaba. Podemos vendê-lo para pagar um bom asilo, onde terei assistência adequada e vocês poderão retomar suas vidas normais. Lucas passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. Não quero nem ouvir falar disso. O senhor não vai para asilo nenhum enquanto eu estiver vivo. É o melhor para todos, filho. Não, não é. Lucas levantou-se, agitado. Vamos conversar sobre isso outro dia. Estou cansado agora e não quero discutir. Augusto assentiu, reconhecendo a tática de adiamento do filho. Mas estava decidido. Não continuaria sendo um fardo. Helena não iria querer isso para ele, nem para o filho que criaram juntos. Naquela noite, deitado na cama de solteiro, olhando para os adesivos infantis no teto, Augusto chorou silenciosamente. Chorou pela casa perdida, pela ausência de Helena, pela dignidade que o fogo e o tempo haviam consumido. Mas, principalmente, chorou pela coragem que precisaria reunir para seguir com seu plano, mesmo contra a vontade de Lucas. A semana seguinte à conversa com Lucas transcorreu em um silêncio pesado. Augusto percebeu que o filho evitava ficar a sós com ele, chegando mais tarde do trabalho e saindo mais cedo pela manhã. Cristina, por outro lado, parecia observá-lo com mais atenção, como se tentasse decifrar os pensamentos por trás dos olhos cansados do sogro. Numa manhã de quarta-feira, enquanto tomava seu café solitário, Augusto foi surpreendido por Cristina, que normalmente estaria correndo para levar Mateus à escola. O Lucas me contou, ela disse, sentando-se à sua frente com uma xícara fumegante, sobre o asilo. Augusto assentiu, sem desviar os olhos da janela. É a decisão mais sensata. Por quê? A voz dela soou genuinamente curiosa, sem julgamento. O que faz você pensar que é um fardo para nós? Não é óbvio, Cristina?
Ele finalmente a encarou. Seu filho teve que ceder o quarto. Vocês tiveram que adaptar toda a rotina da casa. A privacidade de vocês acabou. Augusto, ela raramente o chamava pelo nome. Geralmente era seu Augusto ou sogro. Família é isso. Nos adaptamos uns aos outros. Quando Mateus nasceu, não tivemos que mudar toda a nossa vida. E foi por amor, não por obrigação. As palavras dela o tocaram, mas não mudaram sua convicção. É diferente. Um filho cresce e se desenvolve, tem um futuro pela frente. Eu estou no fim da estrada, Cristina. Só quero terminar meus dias com dignidade sem ser um peso. Você acha que Helena iria querer isso? Que você terminasse seus dias entre estranhos? A menção ao nome da esposa fez seu coração apertar. Helena se foi e levou consigo o homem que eu era. Cristina estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente a dele. Conte-me sobre o incêndio. Lucas nunca fala disso. E você também não. Augusto sentiu a garganta fechar. Em quase um ano era a primeira vez que alguém lhe pedia diretamente para reviver aquela noite fatídica. Foi em uma quinta-feira, começou, a voz baixa e rouca. Tinha havido um temporal durante a tarde. As luzes se apagaram por volta das 9 da noite. Acendi algumas velas como sempre fazia durante os blackouts. Fez uma pausa, tomando um gole de café para disfarçar a emoção. Estava lendo um livro na sala. Um romance que Helena tinha deixado marcado na página 183. Nunca soube o final da história. Seus olhos se perderam em lembranças. Adormeci na poltrona. Quando acordei, o fogo já tinha tomado as cortinas e estava se alastrando pela sala. Tentei apagar, mas minhas mãos... Ele olhou para as cicatrizes esbranquiçadas em seus pulsos e palmas. Não fui rápido o suficiente. Cristina apertou sua mão com mais força. Os vizinhos viram a fumaça e chamaram os bombeiros. Me tiraram desacordado. Quando recobrei a consciência, já estava no hospital. A casa, tudo o que eu tinha de Helena, todas as nossas lembranças... Deve ter sido terrível, ela murmurou. O pior não foi perder a casa, Cristina. Foi perder o último elo físico com Helena. As fotos do nosso casamento, as cartas que trocamos quando eu viajava a trabalho. O vestido azul que ela usou no batizado do Lucas, os álbuns com as fotos de quando ele era criança. Sua voz falhou. Era como se ela tivesse indo embora uma segunda vez, entende? E tudo por minha culpa. Não foi sua culpa, Augusto, foi um acidente. Um acidente causado pela minha negligência, pela minha idade avançada que me fez dormir em um momento que exigia vigilância. Ele retirou a mão de sob a dela. E agora sou um velho inútil, dependendo até de vizinhos para ter o que comer. Dona Célia traz aqueles bolos porque gosta de você, não por caridade. É gentileza sua dizer isso. Augusto levantou-se, colocando a xícara na pia. Mas não muda o fato de que vocês estariam melhor sem um idoso para cuidar. Lucas te ama, Augusto. Te ama como se fosse seu pai biológico. Mateus adora ter o avô por perto. E eu? Ela hesitou. Eu também me importo com você. Muito. Sei que vocês se importam. E é por isso mesmo que preciso ir. Não quero que a obrigação substitua o amor. Não quero ver no olhar do meu filho o peso da responsabilidade quando ele deveria estar aproveitando a família que construiu. Cristina parecia querer dizer mais alguma coisa, mas foi interrompida pelo chamado de Mateus, que já estava atrasado para a escola. Com um último olhar preocupado para o sogro, ela saiu da cozinha deixando Augusto sozinho com seus pensamentos. Naquela tarde, ele reuniu coragem para fazer algo que vinha adiando. Organizar os documentos relacionados à propriedade em Piracicaba. Sentado à mesa da sala, espalhou os papéis amarelados pelo tempo. A escritura da casa, os documentos do terreno, o seguro que mal cobriu as despesas hospitalares após o incêndio. Estudou cuidadosamente cada papel, calculando mentalmente quanto poderia apurar com a venda do terreno. Seria suficiente para pagar alguns anos em um asilo decente? Teria que ser. Não havia outra saída. Estava tão absorto que não percebeu a presença de Lucas parado na porta, observando-o com uma expressão indecifrável. São os documentos da casa? O filho perguntou finalmente, aproximando-se. Augusto assentiu sem esconder. Precisamos ser práticos, Lucas. O terreno ainda tem valor. Pode ser vendido para uma construtora ou para alguém que queira construir uma casa nova. Lucas sentou-se à sua frente,
examinando os papéis. E o que você sugere fazer com o dinheiro, além dessa ideia absurda de asilo? Não é absurda, filho. É a única solução digna. Digna? Lucas elevou a voz, algo raro para seu temperamento controlado. Acha digno terminar seus dias entre estranhos quando tem uma família que te ama? O que não é digno é ser um fardo para essa família. Pai, por favor. Lucas suavizou o tom, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Pare com isso. Você nunca foi, nem será um fardo. É meu pai, o homem que me criou quando não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo. Acha mesmo que vou te abandonar agora? Não seria abandono, Lucas. Seria uma decisão racional por todos nós. O filho respirou fundo, visivelmente tentando conter a emoção. Sei que tem sido difícil para você. Sei que sente falta da sua casa, da sua independência. Sei o quanto perdeu naquele incêndio. Mas, pai, nós somos sua família. Somos seu lar agora. Augusto sentiu os olhos marejarem, mas manteve a firmeza. Já tomei minha decisão, filho. Só preciso da sua ajuda para os trâmites legais. Lucas ficou em silêncio por alguns instantes, estudando o pai com uma intensidade desconcertante. Então, para surpresa de Augusto, ele assentiu lentamente. Tudo bem. Se é isso que você realmente quer, vou respeitar. Mas preciso que você assine alguns papéis antes. Para facilitar a transação. Que papéis? Procurações, autorizações. O terreno está no seu nome e preciso de poderes legais para representá-lo nas negociações. Lucas levantou-se. Vou preparar tudo e te mostro amanhã, pode ser? Augusto assentiu, sentindo simultaneamente alívio e um estranho vazio. Não esperava que Lucas cedesse tão facilmente. No dia seguinte, durante o café da manhã, Lucas apresentou vários documentos. Augusto os leu com atenção, na medida que sua visão permitia, e assinou onde o filho indicava. Procurações dando plenos poderes para Lucas negociar a propriedade, autorizações para movimentações bancárias, documentos que pareciam relacionados à transferência de posse. Quanto tempo você acha que vai levar para concluir a venda? Augusto perguntou ao terminar de assinar o último papel. Algumas semanas, talvez. Preciso verificar alguns detalhes, fazer avaliações. Lucas recolheu os documentos, evitando o olhar do pai. Vou começar a pesquisar alguns lugares para você ficar. Um nó se formou na garganta de Augusto. A concretização de seu pedido agora parecia muito mais real e dolorosa do que imaginara. Obrigado, filho. Lucas apenas assentiu, guardando os papéis na pasta e saindo apressadamente, como se não suportasse continuar aquela conversa. Os dias seguintes passaram como em um limbo. Augusto notou uma mudança sutil no comportamento da família. Lucas fazia ligações misteriosas, sempre falando baixo e encerrando a conversa quando o pai se aproximava. Cristina parecia alternar entre momentos de tristeza evidente e lampejos de uma excitação contida, como se guardasse um segredo. Até mesmo Mateus agia de forma estranha, observando o avô com olhos curiosos e fazendo perguntas incomuns sobre a antiga casa em Piracicaba. Como era o seu quarto lá, avô? Tinha muitas árvores no quintal? Você ainda tem fotos da vovó Helena? Cada pergunta era como uma pequena facada em seu coração já fragilizado. Augusto respondia com paciência, mas sentia a dor de reviver memórias que havia tentado sepultar junto com as cinzas de sua antiga vida. Uma noite, sentado na varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade que nunca realmente sentira como sua, Augusto surpreendeu uma conversa entre Lucas e Cristina na cozinha. "Está tudo pronto para sábado?" Cristina perguntou, a voz baixa, mas audível. "Quase tudo. Só falta confirmar com Dona Célia. Ele não suspeita de nada?" "Acredito que não. Acha mesmo que está indo para um asilo." Augusto sentiu um calafrio. Então era isso. Sábado seria o dia. Seu filho, finalmente convencido, o levaria para alguma instituição onde passaria seus últimos anos. O pensamento, antes reconfortante em sua racionalidade, agora lhe causava uma angústia inesperada. Mas era o certo a fazer. Era o melhor para todos. Na sexta-feira à noite, Augusto arrumou cuidadosamente sua pequena mala. Colocou as poucas roupas, alguns objetos pessoais, os remédios.
No fundo da mala, envolta em um lenço de Helena que milagrosamente sobrevivera ao fogo, a pequena caixinha de madeira com o broche e o pedaço de carta. Sentou-se na cama, olhando ao redor do quarto que fora seu refúgio temporário. Ouviu risadas vindas da sala. Lucas, Cristina e Mateus assistindo a algum programa de televisão, compartilhando um momento familiar que em breve não seria mais interrompido por sua presença incômoda. "Perdoe-me, Helena", murmurou para o silêncio. "Não foi assim que planejamos envelhecer, mas é o melhor que posso fazer agora." Deitou-se, sabendo que seria sua última noite naquela casa, sua última noite com a família. Amanhã começaria um novo capítulo de sua vida, provavelmente o último. Um capítulo de resignação, de aceitação do inevitável declínio que a idade trazia, da solitude que o destino lhe impusera ao levar Helena e depois seu lar. Com esse pensamento melancólico, Augusto adormeceu, sem imaginar que o destino às vezes guarda surpresas, mesmo para aqueles que acreditam já ter vivido todas as suas histórias. O sábado amanheceu com uma claridade diferente. Augusto despertou antes do alarme, com o coração pesado e uma ansiedade que há muito não sentia. Levantou-se devagar, sentindo cada junta protestar. Seria o tempo ou a apreensão pelo que o dia reservava? Quando saiu do quarto já arrumado e com a pequena mala em mãos, encontrou a família toda na cozinha. Não apenas Lucas, Cristina e Mateus, mas também Dona Célia, que sorria de forma enigmática. "Bom dia, pai." Lucas aproximou-se, beijando-lhe a testa. Um gesto de carinho que havia se tornado raro nos últimos tempos. "Dormiu bem?" "Razoavelmente", respondeu Augusto, confuso com a atmosfera quase festiva que pairava na cozinha. Não era assim que imaginara sua despedida. "Sente-se, sogro." Cristina puxou uma cadeira, colocando à sua frente um café da manhã elaborado. "Fiz aquele bolo de milho que você gosta." "Obrigado, mas não precisava se incomodar. Eu sei que hoje é um dia especial", interrompeu Lucas, trocando olhares cúmplices com a esposa. "Temos uma surpresa para você." Augusto sentiu o estômago afundar. Uma surpresa, antes de levá-lo ao asilo, parecia uma tentativa cruel de suavizar o inevitável. Ainda assim, forçou um sorriso e provou o café, mais para agradar a nora do que por apetite. "Vô, você vai gostar muito." Mateus não conseguia conter a excitação, pulando ao lado da cadeira do avô. "Não é, pai?" Lucas afagou os cabelos do filho. "Calma, campeão. Vamos deixar seu avô tomar café primeiro." A refeição transcorreu em um clima estranho. Todos pareciam ansiosos e felizes, enquanto Augusto sentia-se cada vez mais angustiado. Quando terminaram, Lucas anunciou que era hora de partirem. "Só nós dois?" Augusto perguntou, olhando para Cristina e Mateus. "Não, vamos todos", respondeu Lucas. "Inclusive, Dona Célia vai nos encontrar lá mais tarde." "No asilo?" A confusão de Augusto era evidente. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que há muito o pai não via. "Pai, confia em mim. Apenas entre no carro e relaxe." Resignado, Augusto obedeceu. Sentou-se no banco traseiro do SUV de Lucas, ao lado de Mateus, que mal conseguia ficar parado. O menino segurava firmemente uma sacola, recusando-se a revelar seu conteúdo, apesar da curiosidade do avô. À medida que deixavam a cidade, Augusto observava pela janela o cenário urbano dar lugar gradualmente a uma paisagem mais rural. Campos verdejantes, plantações, pequenas propriedades. Uma sensação de familiaridade começou a invadir seus sentidos. "Lucas", sua voz saiu trêmula. "Onde estamos indo?" "Paciência, pai. Estamos quase chegando." Mais alguns minutos e Augusto reconheceu a estrada. Estavam na região de Piracicaba, tomando o caminho que levava à sua antiga propriedade. O coração acelerou. Seria possível que o filho quisesse mostrar-lhe o terreno uma última vez antes de vendê-lo? Uma despedida final antes do asilo? "Por que estamos vindo aqui?" perguntou, a voz embargada pela emoção. "Você verá", respondeu Lucas, trocando um olhar significativo com Cristina. Quando o carro finalmente dobrou na estrada de terra que levava à sua antiga propriedade, Augusto sentiu as mãos tremerem. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando preparar-se para ver novamente o local onde vivera tantos anos com Helena.
agora reduzido a escombros e memórias dolorosas. Mas quando abriu os olhos, a visão que o recebeu fez seu coração parar por um instante. Ali onde antes havia apenas cinzas e destruição, erguia-se uma casa. Não qualquer casa, mas uma réplica quase perfeita de seu antigo lar. A mesma pintura branca, a mesma varanda ampla com os pilares de madeira torneada, as mesmas janelas grandes com venezianas azuis. Até os canteiros do jardim frontal estavam no lugar exato, embora as plantas ainda fossem pequenas e recém-plantadas. O que... Foi tudo que conseguiu balbuciar. Lucas estacionou o carro e virou-se para encarar o pai, os olhos brilhando de emoção contida. Surpresa, pai. Bem-vindo de volta ao seu lar. Augusto olhou incrédulo de Lucas para a casa e depois para Cristina e Mateus, que sorriam abertamente. Não entendo. Como? Quando? Aqueles papéis que você assinou, explicou Lucas. Não eram para vender o terreno. Eram para nos dar permissão para reconstruir sua casa. Usamos o dinheiro do seguro que sobrou e economias nossas. Os vizinhos ajudaram com mão de obra, materiais. Eu ajudei a escolher as cores, vô, interrompeu Mateus orgulhoso. Mas vocês disseram... O asilo. Nunca houve planos para um asilo, Augusto, respondeu Cristina gentilmente. Nunca consideramos essa possibilidade. Quando você mencionou, ficamos devastados, pensando que era isso que realmente queria. Até percebemos que você só sugeriu o asilo porque se sentia um fardo para nós, continuou Lucas. Então decidimos mostrar que você nunca foi, nem será um fardo. É parte essencial da nossa família. As lágrimas que Augusto vinha contendo desde que avistara a casa finalmente transbordaram. Sem conseguir articular palavras, ele abriu a porta do carro e saiu lentamente, como se temesse que aquela visão fosse desaparecer a qualquer momento. Seus passos vacilantes o levaram até o portão de madeira, idêntico ao antigo. Suas mãos trêmulas tocaram a madeira polida, sentindo a textura familiar. Com um clique suave, o portão se abriu, e Augusto adentrou o caminho de pedras que conduzia à varanda. Fizemos o possível para recriar tudo exatamente como era, explicou Lucas, que o seguia de perto junto com Cristina e Mateus. Consultamos fotos antigas, conversamos com vizinhos, usamos suas descrições. Augusto mal conseguia ouvir. Seus olhos devoravam cada detalhe da casa reconstruída. A disposição dos vasos na varanda, a pequena mesa de madeira com 2 cadeiras de balanço, onde ele e Helena costumavam tomar chá nas tardes de domingo, até mesmo o velho sino de bronze pendurado no canto, que usavam para chamar visitas. Como vocês conseguiram? Sua voz falhou. Temos trabalhado nisso nos últimos 6 meses, respondeu Lucas. Desde aquela primeira vez que você mencionou o asilo. Percebi então que você precisava de seu espaço, de sua independência. Não de um asilo, mas de seu lar. Augusto subiu lentamente os degraus da varanda, sentindo o familiar rangido da madeira sob seus pés. A porta da casa hesitou. Vá em frente, pai, incentivou Lucas, estendendo-lhe uma chave. É sua casa. Com mãos trêmulas, Augusto pegou a chave e a inseriu na fechadura. O mecanismo girou suavemente, como se reconhecesse seu toque. A porta se abriu para um hall de entrada que fez seu coração disparar. Ali estavam as mesmas paredes em tom creme, o mesmo piso de madeira escura, o mesmo aparador onde Helena sempre colocava um arranjo de flores frescas. Havia até um vaso com girassóis, as flores preferidas dela. Venha, vô. Mateus puxou sua mão, ansioso. Quero te mostrar tudo. Deixando-se guiar pelo neto, Augusto percorreu a casa em um estado de torpor emocional. A sala de estar com a poltrona de leitura posicionada exatamente onde costumava ficar, perto da janela, para aproveitar a luz natural. A cozinha com os armários pintados de azul claro e a mesa de carvalho maciço, onde tantas refeições em família haviam sido compartilhadas. O escritório pequeno, mas aconchegante, com a estante de livros ainda vazia, esperando para ser preenchida. Como vocês sabiam de todos esses detalhes? Perguntou, a voz embargada. Eu tinha algumas fotos antigas guardadas, explicou Lucas. E Dona Célia conhecia bem a casa, lembra? Ela e Helena eram amigas. Augusto assentiu,
lembrando-se das tardes em que a vizinha vinha tomar café com sua esposa muito antes de se tornarem vizinhos novamente em São Paulo. E o quintal? O estábulo? Ele não ousava perguntar sobre Trovão, sabendo que seria impossível recuperar seu velho amigo equino. Lucas sorriu misteriosamente. Venha ver. Guiando o pai até os fundos da casa, Lucas abriu a porta que dava para um amplo quintal. Ali, o jardim havia sido recriado com canteiros demarcados, embora ainda sem a exuberância que Helena conseguia com suas flores. O pomar tinha árvores jovens recém-plantadas, e ao fundo, um modesto estábulo de madeira se erguia, exatamente como o original. Não é possível, murmurou Augusto. Como em resposta à sua incredulidade, um relincho familiar soou do interior do estábulo. Augusto congelou, os olhos arregalados. Vai lá, avô, incentivou Mateus, empurrando gentilmente o avô. Com passos hesitantes, Augusto aproximou-se do estábulo. Ao abrir a porta, sentiu as pernas fraquejarem. Ali, em uma baia espaçosa, estava um cavalo com o pelo castanho avermelhado inconfundível e a mancha branca característica no peito. Trovão? O cavalo levantou a cabeça ao som de sua voz, as orelhas em alerta. Um segundo relincho, seguido de uma aproximação curiosa até a borda da baia. Ele estava com o Sr. Oliveira do outro lado do rio, explicou Lucas. Quando o incêndio aconteceu, Trovão escapou assustado. O Sr. Oliveira o encontrou vagando e cuidou dele todo esse tempo, sem saber a quem pertencia. Quando começamos a reconstrução, os vizinhos nos contaram sobre o cavalo. Augusto abriu a porta da baia, entrando lentamente. Estendeu a mão, tocando o focinho de Trovão com carinho. O animal o reconheceu imediatamente, esfregando a cabeça contra seu ombro, como sempre fazia em busca de afeto. Meu velho amigo, sussurrou Augusto, abraçando o pescoço do cavalo, enquanto lágrimas corriam livremente por seu rosto. Pensei que tinha perdido você também. Vô, olha o que eu trouxe. Mateus entrou no estábulo, abrindo finalmente a sacola que carregava desde o início da viagem. De dentro, tirou um álbum de fotografias de capa marrom, desgastado nas bordas. Augusto reconheceu imediatamente. Era o álbum principal da família que julgara perdido no incêndio. Como... Foi tudo que conseguiu perguntar. Estava na casa de Dona Célia, explicou Lucas. Helena havia emprestado a ela algumas semanas antes do incêndio. Ela queria digitalizar algumas fotos da juventude delas. Segurando o álbum contra o peito, Augusto sentiu uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia respirar. A casa reconstruída, Trovão recuperado, as fotografias preservadas. Era como se o destino estivesse devolvendo pedaços de sua alma que julgara perdidos para sempre. E tem mais uma coisa, disse Cristina, aproximando-se com uma caixa de madeira entalhada. Encontramos isso enterrado no jardim perto da roseira principal. Parece que sobreviveu ao fogo por estar protegido sob a terra. Augusto reconheceu a caixa. Era onde Helena guardava seu diário e alguns objetos pessoais especiais. Havia esquecido completamente que, anos atrás, durante uma reforma no jardim, eles haviam enterrado a caixa temporariamente para protegê-la. Nunca abrimos, garantiu Lucas. Queríamos que você fosse o primeiro. Com dedos trêmulos, Augusto abriu a caixa. Ali estavam o diário de capa de couro de Helena, algumas joias de família, cartas amareladas pelo tempo e uma foto deles no dia do casamento, em uma moldura simples de prata. A realidade da situação finalmente o atingiu com força total. Não estava indo para um asilo. Estava voltando para casa. Uma casa que seu filho e sua família haviam reconstruído com amor e dedicação, recuperando não apenas a estrutura física, mas também memórias e conexões que julgara perdidas para sempre. As primeiras horas de Augusto em sua casa reconstruída transcorreram em um estado de encantamento quase infantil. A cada cômodo que visitava, a cada detalhe que redescobria, sentia-se simultaneamente transportado ao passado e ancorado no presente de uma forma que não experimentava desde antes do incêndio. Sentado na varanda, observando o sol da tarde criar sombras alongadas pelo jardim recém-plantado, Augusto folheava o diário de Helena com reverência. A caligrafia elegante da esposa, em páginas amareladas pelo tempo,
Trazia sua voz de volta com uma clareza que fez seu coração apertar. Hoje Augusto trouxe mudas de orquídeas. Disse que combinam comigo, delicadas mas resilientes. Ele sempre encontra poesia nas coisas mais simples. Plantamos juntos perto da janela da cozinha, onde poderei vê-las enquanto preparo o jantar. A voz de Lucas interrompeu sua leitura. Achei que gostaria de algo refrescante. O filho estendeu-lhe um copo de limonada, sentando-se na cadeira ao lado. Como se sente, pai? Augusto fechou o diário gentilmente, respirando fundo o ar puro do campo. Como se tivesse recuperado uma parte de mim que pensei estar perdida para sempre, respondeu com sinceridade. Ainda não consigo acreditar que vocês fizeram tudo isso. Lucas sorriu satisfeito com a reação do pai. Não foi fácil manter o segredo. Especialmente depois que você começou a insistir na ideia do asilo. Eu realmente acreditei que seria o melhor para todos. O melhor para nós é ter você feliz, pai. Lucas pousou a mão no braço da cadeira de Augusto. Vê-lo definhar naquele quartinho em São Paulo estava partindo meu coração. Você sempre foi um homem do campo, sempre precisou de seu espaço, de sua liberdade. Mas como vamos administrar isso? Vocês têm suas vidas em São Paulo, seus trabalhos, a escola do Mateus. Temos um plano, Lucas assegurou. Nos fins de semana viremos para cá. Durante a semana, pelo menos no início, Dona Célia ficará no quarto de hóspedes. Ela adorou a ideia de voltar para Piracicaba. Disse que a cidade grande nunca foi realmente para ela. Célia vai morar aqui? Augusto estava surpreso. Não exatamente morar. Ficar durante a semana para a companhia e caso você precise de alguma coisa. Ela está aposentada e sua sobrinha assumiu o apartamento em São Paulo. Augusto assentiu pensativo. A ideia de ter a antiga amiga de Helena por perto era reconfortante, embora ainda sentisse um traço de culpa por reorganizar as vidas de tantas pessoas. E quando as férias escolares chegarem, Mateus quer passar o tempo todo aqui, continuou Lucas sorrindo. Ele já fala em aprender a montar trovão. Como se tivesse ouvido seu nome, o cavalo surgiu no pasto ao fundo do quintal, sua silhueta recortada contra o sol poente. Augusto sentiu uma onda de gratidão quase sufocante. Obrigado, filho, disse simplesmente palavras insuficientes para expressar a profundidade de seus sentimentos. Lucas apertou seu ombro em um gesto silencioso de compreensão. O jantar foi servido na mesa da cozinha, exatamente como nos velhos tempos. Cristina havia preparado um assado que perfumava toda a casa. Mateus tagarelava sobre seus planos de construir uma casa na árvore no quintal. E Dona Célia, que chegara pouco antes, trouxera uma torta de maçã para a sobremesa. A familiaridade da cena, embora em um contexto totalmente novo, preencheu Augusto de uma alegria serena. Era como se o tempo tivesse dado um salto para trás e seguido por um caminho alternativo, onde o incêndio nunca acontecera, onde continuavam sendo uma família unida, ancorada naquele pedaço de terra que tanto amavam. Quando a noite caiu por completo, Augusto foi conduzido ao quarto principal. Ali, Lucas e Cristina haviam recriado o ambiente com impressionante fidelidade. A cama de casal com cabeceira de madeira trabalhada, o guarda-roupa de carvalho escuro, até mesmo a colcha em tons de azul e bege que Helena havia feito há tantos anos. Como vocês sabiam? Perguntou Augusto, tocando a colcha com reverência. Havia uma foto antiga no álbum, explicou Cristina. Mandamos fazer uma réplica baseada nela. Aquela noite, pela primeira vez em quase um ano, Augusto dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar sobressaltado nas primeiras horas da madrugada. No quarto que cheirava a madeira nova e lençóis limpos, sentiu-se finalmente em paz. O domingo amanheceu com uma luminosidade dourada que entrava pelas frestas da veneziana. Augusto acordou cedo, como sempre, mas dessa vez havia uma energia renovada em seus movimentos. Vestiu-se rapidamente e saiu para o quintal ansioso para explorar melhor sua propriedade restaurada. O orvalho ainda cobria a grama e o ar fresco da manhã carregava aromas de terra úmida e eucaliptos distantes. Augusto caminhou até o estábulo, onde Trovão o recebeu com um relincho animado. Passou alguns minutos acariciando o cavalo, conversando com ele em voz baixa, como sempre fizera. Senti sua falta, companheiro, murmurou.
alimentando-o com uma maçã que pegara na cozinha. Parece que temos uma segunda chance, não é? Continuando sua exploração, Augusto descobriu que o pequeno galpão de ferramentas também havia sido reconstruído e equipado. Estavam lá seus antigos instrumentos de jardinagem, ou réplicas perfeitas deles, a pá de cabo longo que usava para revolver a terra dos canteiros, o ancinho de dentes finos para nivelar o solo, os baldes coloridos onde Helena separava sementes de diferentes flores. Sem pensar duas vezes, Augusto pegou as ferramentas e dirigiu-se ao espaço onde ficava o jardim de Helena. Os canteiros já estavam demarcados e algumas mudas jovens haviam sido plantadas, mas ainda era apenas uma sombra do que fora outrora o exuberante jardim que sua esposa cultivara com tanto amor. Com a pá em mãos, começou a trabalhar, afofando a terra, removendo pedras pequenas, preparando o solo para receber novas plantas. O esforço físico era revigorante. Seus músculos, adormecidos pelo ano de inatividade no apartamento de São Paulo, protestavam, mas era uma dor boa, produtiva. Vô! A voz sonolenta de Mateus o surpreendeu. O garoto ainda estava de pijama, os cabelos despenteados, os olhos semicerrados contra o sol. O que está fazendo? Preparando o jardim da vovó Helena, respondeu Augusto, endireitando as costas. Quer me ajudar? O rosto do menino iluminou-se. Posso mesmo? Claro. Vá se trocar, tome café e volte. Temos muito trabalho pela frente. Mateus correu de volta para a casa entusiasmado. Minutos depois, Lucas apareceu trazendo uma caneca de café para o pai. Já trabalhando? Mal amanheceu, comentou, mas seu tom era de aprovação, não de censura. O jardim não vai se recuperar sozinho, respondeu Augusto, aceitando o café gratamente. Helena nunca me perdoaria se eu deixasse suas flores abandonadas. Lucas observou o pai com atenção, notando a postura mais ereta, o brilho renovado nos olhos, a energia que emanava dele. Sabe, começou Lucas hesitante, por muito tempo me senti culpado por não estar presente quando o incêndio aconteceu. Pensei que se estivesse aqui, poderia ter evitado. Filho, interrompeu Augusto, pousando a mão no ombro de Lucas. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Foi um acidente, causado pela minha própria negligência. Mesmo assim, depois que te visitei no hospital, vendo como você estava abatido, como parecia ter perdido a vontade de viver, me prometi que faria qualquer coisa para te ajudar a encontrar a felicidade novamente. Augusto sorriu com ternura. E você conseguiu, filho. Conseguiu mais do que eu jamais imaginaria possível. Quando Mateus retornou, já devidamente vestido e alimentado, as 3 gerações dos Mendonça dedicaram-se ao jardim. Lucas havia trazido algumas mudas de flores, rosas, petúnias, gérberas, que comprara na cidade no dia anterior. Augusto ensinava o neto a plantar cada uma no espaçamento correto, a regar na medida certa, a tratar as raízes com cuidado. A vovó Helena gostava de flores? Perguntou Mateus enquanto afofava a terra ao redor de uma muda de rosa. Mais que tudo, respondeu Augusto. Dizia que as flores eram o sorriso da terra. Cada estação tínhamos cores diferentes enfeitando o jardim. Na primavera eram as tulipas e os narcisos. No verão, as rosas e os girassóis. No outono, os crisântemos. E até no inverno, ela conseguia manter alguns canteiros floridos com camélias e gardênias. Quero que nosso jardim fique igual ao dela, afirmou Mateus, com a determinação que só as crianças possuem. Vai ficar, prometeu Augusto. Com o tempo e dedicação vai ficar ainda mais bonito. Naquele momento, Cristina apareceu na porta da cozinha, chamando-os para o café da manhã. Os 3, com as mãos sujas de terra e sorrisos nos rostos, dirigiram-se para a casa. Durante a refeição, Lucas comentou sobre o plano para a semana seguinte. Eles retornariam para São Paulo no final da tarde, mas Dona Célia já estava com as malas prontas para ficar. Na sexta-feira, voltariam todos para o final de semana. Estou pensando em trabalhar remotamente às sextas-feiras, mencionou Lucas. Assim podemos vir mais cedo e aproveitar melhor o tempo aqui. Não quero que vocês desorganizem suas vidas por minha causa, protestou Augusto. Não é desorganizar, pai, rebateu Lucas. É reorganizar, de um modo que todos nós fiquemos mais felizes. Após o café, voltaram ao trabalho no jardim.
Cristina juntou-se a eles, trazendo uma cesta com sementes e mais algumas mudas que encontrara em um viveiro próximo. Até Dona Célia veio ajudar, contribuindo com seu conhecimento sobre as flores que Helena mais gostava. O dia passou rapidamente, preenchido pelo trabalho produtivo e pela alegria da companhia familiar. Quando o sol começou a se pôr, o jardim estava irreconhecível. Canteiros bem definidos, terra preparada, mudas plantadas com carinho, sementes aguardando a próxima chuva para despertar. "Está ficando lindo", comentou Cristina, admirando o resultado do trabalho conjunto. "É só o começo", respondeu Augusto, limpando o suor da testa com o antebraço. "Quando as plantas crescerem, quando as flores desabrocharem, aí sim vocês verão como era o jardim de Helena." Enquanto recolhiam as ferramentas, Augusto notou uma movimentação incomum na estrada que passava em frente à sua propriedade. Vários carros se aproximavam, estacionando junto à cerca. Pessoas desciam, algumas carregando cestas, outras com pequenos pacotes nas mãos. "O que está acontecendo?" perguntou Augusto, preocupado. Lucas sorriu. "Outra surpresa, pai. Os vizinhos organizaram uma pequena comemoração pelo seu retorno." "Meu retorno?" "Todo mundo sentiu sua falta, seu Augusto", explicou Dona Célia. "Quando souberam que a casa estava sendo reconstruída e que você voltaria, quiseram fazer uma recepção." Augusto observou emocionado, enquanto a pequena multidão entrava em sua propriedade. Reconheceu rostos familiares. O casal de idosos que morava do outro lado da estrada, o professor aposentado que sempre lhe emprestava livros, a família do pequeno armazém onde compravam mantimentos, o veterinário que cuidava de Trovão. Cada um se aproximava, cumprimentando-o com genuína alegria, expressando como sentiam sua falta, como a comunidade não havia sido a mesma sem sua presença. "O senhor foi muito importante para todos aqui", disse o professor, apertando sua mão calorosamente. Suas histórias nas festas da cidade, os conselhos que dava aos jovens, a maneira como recebia a todos nesta casa com Helena, isso fez falta. As mulheres traziam comida, bolos, tortas, pães caseiros, conservas. Os homens carregavam bebidas e um dos vizinhos até trouxe seu violão. Rapidamente, o quintal transformou-se no cenário de uma improvisada festa de boas-vindas. Mesas foram distribuídas, cadeiras reunidas, luzes improvisadas penduradas nas árvores. Enquanto o céu escurecia completamente, dando lugar às primeiras estrelas, a música, as conversas e as risadas enchiam o ar noturno. Sentado em sua cadeira de balanço na varanda, observando a cena com o coração transbordando de emoção, Augusto percebeu algo profundo. Não havia apenas recuperado sua casa física, mas também o sentido de comunidade, de pertencimento, que perdera junto com o incêndio. Olhando para Lucas, Cristina e Mateus, misturados alegremente entre os vizinhos, Augusto sentiu que, pela primeira vez desde o trágico acidente, estava realmente em casa. Não apenas entre paredes reconstruídas, mas entre pessoas que o valorizavam, que se importavam com ele e para quem sua presença fazia diferença. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo na vida de Augusto. De segunda a quinta-feira, ele e Dona Célia mantinham uma rotina tranquila na casa de Piracicaba. Ela cuidava das refeições e o acompanhava nas caminhadas matinais pela propriedade. Ele dedicava-se ao jardim e aos pequenos reparos que sempre surgiam em uma casa nova. Às sextas-feiras, a expectativa da chegada de Lucas, Cristina e Mateus lhe dava um vigor juvenil. Preparava o quarto do neto com esmero, colhia os legumes mais frescos da pequena horta que começara a replantar e assegurava-se de que tudo estivesse perfeito para recebê-los. Aquela sexta-feira de junho não foi diferente. Após o almoço, Augusto estava na varanda, lendo mais algumas páginas do diário de Helena, quando ouviu o som familiar do carro de Lucas na estrada. "Chegaram mais cedo hoje", comentou com Dona Célia, que tricotava serenamente na cadeira ao lado. "Lucas disse que conseguiu sair do trabalho ao meio-dia", ela respondeu guardando o tricô. "Vou preparar aquele suco de laranja que Mateus adora." Augusto levantou-se, sentindo uma pontada nas costas, que ignorou prontamente. Aos 72 anos, algumas dores eram companheiras inevitáveis, mas não permitiria que diminuíssem sua alegria. O carro estacionou
E Mateus foi o primeiro a saltar, correndo até o avô com o entusiasmo típico de seus 11 anos. "Vô, tenho uma surpresa para você", exclamou, abraçando Augusto com força. "Calma, rapaz. Deixe seu avô respirar", brincou Lucas, aproximando-se com uma mala em uma mão e uma pasta de trabalho na outra. "O que é essa surpresa tão importante?", perguntou Augusto, bagunçando os cabelos do neto. "Ganhei o concurso de redação da escola." Mateus tirou um papel dobrado do bolso. "Escrevi sobre você e a vovó Helena." Surpreso e emocionado, Augusto pegou o papel com cuidado. "Sobre nós?" "O tema era Amor que supera o tempo", explicou Cristina, juntando-se a eles com sacolas de compras. "Ele decidiu escrever sobre vocês dois, sem nem nos consultar." "Posso ler?", perguntou Augusto, já desdobrando o papel. "Claro que pode, vô. Foi escrito para você." A caligrafia infantil de Mateus contava com surpreendente sensibilidade para sua idade a história de amor entre Augusto e Helena. Como se conheceram durante uma festa junina na cidade, ele um jovem de 21 anos, ela uma professora recém-formada de 19. Como cultivaram um relacionamento baseado em respeito e admiração mútua. Como ele aceitou Lucas, então com 8 anos, como se fosse seu próprio filho quando se casou com Helena. Como construíram juntos uma vida cheia de amor, dedicação e momentos simples mais significativos. A redação terminava com um parágrafo que fez lágrimas brotarem nos olhos de Augusto. "Meu avô Augusto diz que a vovó Helena vive no jardim que ele está reconstruindo. Cada flor que desabrocha é um sorriso dela. Isso me ensinou que o amor verdadeiro não acaba quando alguém parte. Ele se transforma em memórias, em histórias, em flores que continuam a crescer no coração das pessoas que ficam." "Mateus, isso é extraordinário", Augusto conseguiu dizer, a voz embargada. "A professora disse que eu tenho talento para contar histórias", declarou o menino orgulhoso. "Igual a você, vô." Lucas colocou a mão no ombro do filho. "Ele passou a semana inteira entrevistando a mim, Dona Célia e outros vizinhos para saber mais detalhes sobre você e mamãe. É verdade que você e a vovó dançaram a noite toda no dia em que se conheceram?", perguntou Mateus, os olhos brilhando de curiosidade. Augusto sorriu com a lembrança. "É verdade, sim. Sua avó era a melhor dançarina de toda Piracicaba. Ninguém conseguia acompanhar o ritmo dela na quadrilha, exceto eu." "E vocês namoraram por quanto tempo antes de casar?" 2 anos e meio, respondeu Augusto, guardando cuidadosamente a redação no bolso da camisa. "Naquela época, as coisas eram mais demoradas. Tínhamos que economizar para montar nossa casa. E claro, eu precisava provar ao seu bisavô que era digno da filha dele." "Ele não gostava de você?" Mateus parecia chocado com a possibilidade. "No início, não muito", admitiu Augusto, guiando todos para dentro da casa. "Eu era só um rapaz do campo, sem muita instrução formal. Helena vinha de uma família de professores, pessoas estudadas. Seu bisavô acreditava que ela merecia alguém. Bem, alguém melhor que eu." "Mas ele mudou de ideia, não foi?" perguntou Mateus, sentando-se à mesa da cozinha, onde Dona Célia já servia o suco prometido. "Mudou." Augusto pousou a mão no ombro do neto. "No dia em que me viu ensinando Helena a montar a cavalo, ela tinha medo, mas confiava em mim. Seu bisavô disse que qualquer homem que conseguisse fazer sua filha confiar assim, mesmo com medo, era o homem certo para ela." Lucas sorriu, trocando um olhar significativo com Cristina. "Por falar em família, temos uma coisa para contar, pai." "O que é?" Augusto serviu-se de suco, observando a expressão radiante do filho e da nora. "Estamos esperando outro bebê", anunciou Cristina, pousando a mão sobre o ventre ainda liso. "Mateus vai ter um irmãozinho ou irmãzinha." A notícia pegou Augusto de surpresa. Lágrimas de alegria encheram seus olhos pela segunda vez em menos de meia hora. "Isso é maravilhoso", exclamou, abraçando o filho e depois Cristina. "Quando descobriram?" "Na semana passada", respondeu Lucas. "Queríamos contar pessoalmente, já está com quase 2 meses." "Vou ter um irmão", exclamou Mateus, pulando de excitação. "E ele vai conhecer o vô Augusto desde bebê." A observação do menino tocou profundamente o avô. A ideia de que estaria presente na vida dessa nova criança desde o início, algo que não acontecera com Mateus, era um presente inesperado do destino.
Se for menina, comentou Cristina com um olhar terno para o sogro. Estamos pensando em chamá-la de Helena. Augusto sentiu o coração expandir de emoção. A perspectiva de ter uma pequena Helena correndo pelo jardim, que antes pertencera à sua esposa, era quase mais do que podia suportar. Ela ficaria muito honrada, conseguiu dizer, a voz embargada. O final de semana transcorreu em uma atmosfera de celebração dupla. O prêmio de Mateus e a notícia da gravidez de Cristina. No domingo à tarde, enquanto Lucas e Cristina arrumavam o carro para a volta a São Paulo, Augusto e o neto caminhavam pelo jardim, que a cada semana mostrava mais sinais de recuperação. Vô, posso te fazer uma pergunta séria? Disse Mateus de repente. Claro que pode, filho. Você era infeliz morando com a gente em São Paulo? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Olhou para o neto, percebendo a insegurança em seus olhos jovens. Não era infeliz por estar com vocês, respondeu cuidadosamente. Era infeliz por me sentir deslocado, como uma peça de quebra-cabeça no jogo errado. Não entendi direito. Augusto suspirou, buscando palavras que uma criança pudesse compreender. É como se eu fosse um peixe tentando viver em terra firme. Podia respirar, podia sobreviver, mas não era o ambiente onde eu poderia realmente viver plenamente. Entende? Mateus assentiu lentamente. Como meu peixe beta que morreu ano passado porque o aquário estava muito pequeno. Algo assim. Augusto sorriu da comparação. Mas o importante é que nunca, nem por um segundo, fui infeliz por estar perto de você, seu pai e sua mãe. Vocês são minha família, meu coração. O garoto pareceu aliviado. Fico feliz que esteja morando aqui agora, vô. E ainda mais feliz que a gente venha todo fim de semana. Eu também, meu filho. Eu também. Quando o carro de Lucas finalmente partiu, com promessas de retorno na próxima sexta-feira, Augusto sentiu não a habitual melancolia da despedida, mas uma serena satisfação. Voltou ao jardim, onde algumas margaridas começavam a desabrochar, exatamente como Helena plantara décadas atrás. Vamos ter um novo bebê na família, meu amor, murmurou para a brisa suave, quase sentindo a presença da esposa ao seu lado. Ah, se for menina, terá seu nome. Durante a semana seguinte, Augusto dedicou-se com renovada energia a preparar a casa para o futuro novo membro da família. Limpou e organizou um pequeno cômodo anexo ao quarto de Mateus, imaginando-o como um berçário. Consertou uma velha cadeira de balanço que encontrara no sótão, a mesma onde Helena costumava embalar Lucas quando era pequeno. Numa manhã particularmente quente, enquanto trabalhava na restauração de um antigo berço de madeira que descobrira no galpão de ferramentas, Augusto recebeu uma visita inesperada. Um carro que não reconheceu estacionou em frente à casa e dele desceu uma senhora elegante de cabelos grisalhos e postura ereta. "O doutor Mendonça está?" perguntou ela a Dona Célia, que saíra para recebê-la. Confuso, Augusto aproximou-se. Não era chamado de doutor há décadas, desde os tempos em que administrava a pequena clínica veterinária na cidade, antes de se dedicar exclusivamente à criação de cavalos. "Sou eu", respondeu, limpando as mãos no avental de trabalho. "Em que posso ajudá-la?" A mulher virou-se e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Augusto, não me reconhece? Sou eu, Lídia." O nome acendeu uma memória distante. Lídia Campos havia sido colega de Helena na escola normal, onde ambas se formaram professoras. As duas mantiveram contato por muitos anos, até que Lídia se mudou para o Rio de Janeiro, há mais de 2 décadas. "Lídia, que surpresa maravilhosa!" exclamou Augusto, aproximando-se para cumprimentá-la. "O que a traz de volta a Piracicaba?" "Voltei para cuidar da casa de minha mãe, depois que ela... Bem, você sabe." Lídia fez um gesto vago com a mão. "Ouvi dizer que houve um incêndio aqui, mas vejo que a casa está magnífica novamente. Meu filho e minha nora a reconstruíram", explicou Augusto, convidando-a a entrar. "Foi uma surpresa para mim também." Enquanto Dona Célia preparava café, Augusto e Lídia conversaram na varanda, atualizando-se sobre os acontecimentos das últimas décadas. Ela contou sobre sua carreira como diretora escolar, seu casamento e posterior divórcio, os 2 filhos já adultos. Augusto falou sobre Lucas, Cristina, Mateus e a perspectiva do novo bebê.
No final da visita, Lídia pediu para ver o famoso jardim de Helena, sobre o qual ouvira tantas histórias. Augusto a conduziu pelos canteiros que, após 3 meses de cuidados intensos, começavam a recuperar parte de sua antiga glória. Helena sempre teve um toque especial com as plantas, comentou Lídia, admirando uma trepadeira de jasmim que subia pela lateral da varanda. Lembro-me dela trazendo flores para decorar a sala dos professores, mesmo nos dias mais frios do inverno. Ela dizia que as flores eram necessidades, não luxos, respondeu Augusto, abaixando-se para remover uma erva daninha que ousara se instalar entre suas preciosas roseiras. Acreditava que a beleza alimentava a alma tanto quanto o pão alimenta o corpo. Lídia assentiu, observando o cuidado quase reverencial com que Augusto tratava cada planta. Vocês tiveram algo especial, Augusto. Algo que muitos passam a vida inteira buscando e nunca encontram. Tive sorte, ele respondeu simplesmente, erguendo-se com alguma dificuldade. Mas também construímos nosso amor, dia após dia, escolhendo estar juntos, mesmo nos momentos difíceis. Após a partida de Lídia, que prometeu voltar em breve, Augusto sentiu-se estranhamente revitalizado. O encontro com a antiga amiga de Helena trouxera à tona memórias esquecidas, histórias que há muito não revisitava. Decidiu dedicar a tarde à organização de um álbum de recortes, um presente para o novo bebê, onde contaria com fotos e pequenos textos a história de sua família. O projeto ocupou-o pelos dias seguintes. Selecionou cuidadosamente fotografias, escreveu legendas com sua caligrafia elegante, colou recortes de jornais que mencionavam eventos significativos, desde o pequeno artigo sobre a inauguração de sua clínica veterinária até a nota sobre o primeiro lugar de Lucas no concurso estadual de ciências quando tinha 14 anos. Na quinta-feira, véspera da chegada da família, Augusto sentiu-se particularmente inspirado. Após o jantar, sentou-se na varanda com o diário de Helena e uma caneta. Havia uma página em branco no final do caderno, como se esperando por ele todos esses anos. Com o coração transbordando de emoção, começou a escrever: Querida Helena, depois de 8 anos sem você, encontrei o caminho de volta para casa. Nosso filho, aquele menino de olhos curiosos que você me confiou para criar, tornou-se um homem extraordinário. Ele e Cristina reconstruíram não apenas as paredes e o telhado que o fogo levou, mas também minha capacidade de ver beleza no mundo. Mateus está crescendo forte e sensível, com seu sorriso e sua curiosidade insaciável. Em breve teremos mais uma criança na família, talvez uma menina com seu nome, e quem sabe, seu olhar gentil. O jardim que você tanto amava está renascendo. Cada muda plantada, cada semente que germina, me faz sentir sua presença ao meu lado. As rosas vermelhas, que eram suas preferidas, estão prestes a florescer novamente. Encontrei seu diário, e através dele, redescobri não apenas você, mas também o homem que eu era ao seu lado. Um homem melhor, mais forte, mais pleno. Um homem que sabia valorizar o que realmente importa. Prometi a mim mesmo que não permitiria que o peso da culpa pelo incêndio ofuscasse as memórias luminosas que construímos juntos. Estou aprendendo a me perdoar, como sei que você já me perdoou há muito tempo. Continuo sentindo sua falta todos os dias, mas agora a dor vem acompanhada de gratidão, por cada momento compartilhado, por cada lição aprendida, por todo o amor que transformou nossas vidas. Até que nos encontremos novamente. Continuarei cuidando do seu jardim, do nosso filho, da família que criamos juntos. E em cada flor que desabrochar, verei seu sorriso. Augusto assinou e fechou o diário, sentindo-se em paz. Olhou para o céu estrelado, lembrando-se de como costumavam sentar juntos naquela mesma varanda, contando estrelas e fazendo planos para o futuro. Um futuro que havia tomado rumos inesperados, mas que ainda guardava possibilidades de alegria e renovação. Na sexta-feira, quando o carro de Lucas finalmente chegou, o sol se punha em um espetáculo dourado sobre os campos de Piracicaba. Mateus foi o primeiro a avistar o que Augusto vinha guardando como surpresa. As roseiras do jardim frontal, completamente floridas em um vibrante tom vermelho. "Vô, as rosas da vovó!" exclamou o menino, correndo para os canteiros. Lucas e Cristina
Aproximaram-se mais lentamente, admirando a transformação. Em apenas 3 meses, o trabalho dedicado de Augusto havia restaurado grande parte da beleza original do jardim. "Está quase como eu me lembro", comentou Lucas emocionado. "Mamãe ficaria orgulhosa." "Ela está", respondeu Augusto simplesmente, "e feliz por ver todos nós juntos novamente." O final de semana foi preenchido com a agradável rotina que haviam estabelecido: jogos de tabuleiro à noite, passeios matinais pela propriedade, Mateus aprendendo a cuidar de Trovão, sob a supervisão atenta do avô. No domingo, após o almoço, enquanto Lucas e Cristina repousavam e Mateus brincava no quintal, Augusto sentou-se em sua cadeira favorita na varanda, com o álbum de recortes quase finalizado no colo. Foi quando notou os primeiros sinais de uma tempestade se aproximando. Nuvens escuras acumulavam-se no horizonte, trazidas por um vento que começava a agitar as copas das árvores. Com a experiência de décadas vivendo no campo, Augusto reconheceu os sinais de uma chuva forte e iminente. "Mateus", chamou, "venha para dentro. Vai chover forte daqui a pouco." O neto obedeceu prontamente, ajudando o avô a recolher ferramentas de jardinagem e a fechar portas e janelas. Dentro da casa, Augusto checou lanternas e velas, precauções que se tornaram automáticas após o traumático incêndio. "A tempestade vai ser muito forte, vô?" perguntou Mateus, olhando apreensivo pela janela. "Talvez", respondeu Augusto, "mas estamos seguros aqui. Esta casa foi construída para resistir a tempestades muito piores." Lucas e Cristina acordaram com o barulho dos primeiros trovões. Logo todos estavam reunidos na sala, observando a chuva que agora caía em cortinas densas, açoitando as janelas com força. "Espero que as flores resistam", comentou Augusto, pensando nas delicadas rosas recém-desabrochadas. "Elas vão resistir", assegurou Lucas. "São tão fortes quanto quem as plantou." A tempestade intensificou-se rapidamente. Relâmpagos iluminavam o céu escurecido prematuramente, seguidos de trovões ensurdecedores. Em determinado momento, um clarão particularmente intenso foi seguido por um estrondo e a escuridão total. A energia elétrica havia sido cortada. "Fiquem calmos", instruiu Augusto, já acendendo uma das lanternas que mantinha estrategicamente posicionadas pela casa. "É comum perdermos energia durante tempestades fortes." Para distrair Mateus, visivelmente nervoso, Augusto propôs contar histórias à luz de velas, uma tradição que mantinha com Lucas quando este era criança. Logo estavam todos sentados em círculo na sala, com o suave brilho dourado das velas criando uma atmosfera quase mágica, enquanto a tempestade rugia lá fora. "Vô, conta aquela história de quando você salvou o Trovão de ser levado pela enchente", pediu Mateus, aninhando-se entre Cristina e Lucas no sofá. Augusto sorriu, recordando-se do episódio dramático. "Bem, aconteceu há muitos anos, quando seu pai tinha mais ou menos a sua idade agora." Enquanto narrava a história, intercalada com comentários e correções bem-humoradas de Lucas, Augusto sentiu uma profunda sensação de contentamento. Ali estava ele, cercado pela família que amava em sua casa reconstruída, contando histórias à luz de velas durante uma tempestade. Não por medo ou desespero, como tantas noites no apartamento em São Paulo, mas por escolha, por prazer, por tradição. A tempestade continuou pela noite adentro, mas dentro da casa reinava uma atmosfera de calma e alegria. Quando finalmente todos se recolheram para dormir, Augusto permaneceu um pouco mais na sala, observando as chamas suaves das velas. "Vê, Helena", murmurou para o silêncio. "Não precisamos mais temer o fogo ou a escuridão. Encontramos nosso caminho de volta à luz." No dia seguinte, a tempestade havia passado, deixando o ar limpo e fresco, com aquele cheiro peculiar de terra molhada que sempre fazia Augusto pensar em novos começos. Levantou-se cedo, como de costume, ansioso para verificar os danos que a chuva forte poderia ter causado ao jardim. Para sua surpresa e deleite, as flores haviam resistido admiravelmente. As rosas, embora ligeiramente curvadas pelo peso da água, mantinham-se erguidas, suas pétalas lavadas brilhando sob os primeiros raios do sol matinal. Algumas folhas e galhos estavam espalhados pelo quintal, mas nada que não pudesse ser facilmente limpo.
Lucas encontrou o pai contemplando o jardim com uma expressão de serena satisfação. "Tudo bem, pai?" "Melhor impossível", respondeu Augusto, respirando profundamente o ar puro. "As flores sobreviveram. São mais fortes do que parecem. Como você", observou Lucas, colocando o braço ao redor dos ombros do pai. Augusto sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Aos 72 anos, após perder a companheira de vida, a casa que construíram juntos e quase toda a conexão física com seu passado, havia encontrado forças para recomeçar, para florescer novamente, mesmo depois da tempestade mais devastadora. "Vamos tomar café", sugeriu Lucas. "Cristina está preparando aquelas panquecas que você adora." Enquanto caminhavam juntos de volta à casa, Augusto olhou uma última vez para o jardim renascido. Uma borboleta azul pousou delicadamente em uma das rosas vermelhas, suas asas cintilando contra as pétalas vibrantes. "Obrigado, Helena", sussurrou, "por me mostrar o caminho de volta para casa." Naquele momento, sentiu-se completo. Não porque a dor da perda havia desaparecido, mas porque aprendera a entrelaçá-la com a alegria do presente e a esperança do futuro. A vida, como o jardim de Helena, era um ciclo constante de perdas e renovações, de fins e recomeços. A verdadeira sabedoria estava em aceitar ambos com igual gratidão. Entrando na cozinha iluminada pelo sol matinal, onde sua família o aguardava, Augusto Mendonça sabia que havia completado sua jornada de volta ao lugar onde realmente pertencia. Não apenas a uma casa reconstruída em Piracicaba, mas ao centro de uma família que o amava, ao jardim que mantinha viva a memória de Helena e à paz que vem de aceitar tanto os invernos quanto as primaveras da vida. 6 meses depois, numa tarde dourada de primavera, o jardim de Helena estava em plena floração. Rosas vermelhas, margaridas brancas, violetas e girassóis compunham um quadro vivo de cores e aromas que atraíam borboletas e beija-flores. Sentado em sua cadeira na varanda, Augusto observava Mateus brincando com a pequena Helena, de apenas 3 meses de idade, deitada sobre uma manta colorida na grama macia. A menina, com seus grandes olhos curiosos e um tufo de cabelos escuros, era a imagem da avó cujo nome carregava. Cristina aproximou-se, sentando-se ao lado do sogro. "Ela tem o olhar dela", comentou Augusto, sem desviar os olhos da neta. "Lucas diz a mesma coisa", respondeu Cristina suavemente. "É como se uma parte de Helena estivesse de volta através dela." "De certa forma, está." Augusto sorriu. "As pessoas que amamos nunca nos deixam completamente. Elas continuam em nossos gestos, nos olhares de nossos filhos, nas flores que plantamos." Cristina apertou gentilmente a mão do sogro, em silenciosa compreensão. Do gramado, Mateus acenou animadamente. "Vô, a Helena está sorrindo. Vem ver." Augusto levantou-se sentindo o coração leve. Cada passo que dava pelo jardim que reconstruíra com tanto amor era um passo por um caminho de cura e renovação. A casa que um dia havia perdido para o fogo agora estava mais viva e plena do que nunca, preenchida não apenas com paredes e móveis reconstruídos, mas com risos, histórias e o calor de uma família unida. Ajoelhando-se ao lado da neta, Augusto viu um pequeno botão de rosa vermelha que havia caído próximo à manta. Cuidadosamente, colocou-o na pequena mão de Helena, que o agarrou com seus dedos rechonchudos. "Veja só", murmurou, sentindo uma lágrima de alegria escapar por seu rosto enrugado. "Ela já ama flores como sua avó." Nesse instante perfeito, sob o céu azul de Piracicaba, cercado pelo jardim renascido e por sua família, Augusto Mendonça soube que havia completado seu ciclo de redenção. A culpa que carregara por tanto tempo finalmente se dissolvera, substituída pela aceitação e pela gratidão. O fogo que um dia destruíra sua casa e suas lembranças não conseguira tocar o que realmente importava, o amor que construíra ao longo de uma vida, o legado que continuava através de seu filho, seu neto e agora sua neta. "Obrigado", sussurrou mais uma vez para o vento suave que agitava as flores do jardim. E em algum lugar entre o farfalhar das folhas e o perfume das rosas, sentiu a resposta silenciosa de Helena. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Augusto Mendonça tenha tocado profundamente seus corações.
Para acompanhar mais histórias igualmente emocionantes que exploram os laços familiares e a capacidade humana de renascer das cinzas, convidamos vocês a acessar nossa playlist especial, disponível ao clicar aqui à esquerda. Se esta narrativa sobre recomeços e o verdadeiro significado de lar trouxe lágrimas aos seus olhos ou um sorriso aos seus lábios, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial. Todos os dias, trazemos novas histórias que celebram a força do amor e da família. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber quais momentos mais tocaram vocês nesta bela jornada de redenção.